O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é interessante notar essa relação que sempre se faz entre o Natal e a pessoa de São João Batista, o precursor, e é uma relação que é muito antiga na tradição da Igreja. De fato, as notícias que a gente tem da festa do nascimento de São João Batista, elas são mais antigas do que as notícias que a gente tem sobre o Natal do Senhor, e elas estão muito relacionadas. Recentemente foi descoberto a razão de ser de um detalhe quase desapercebido e quase como sendo supérfluo no Evangelho segundo São Lucas. Ele fala que o pai de João Batista, Zacarias, era da tribo de Abias. E aqui cabia perguntar, por que o evangelista dá essa notícia? Zacarias da tribo de Abias, que relação tem isso com o anúncio do Evangelho? E, no entanto, foi a chave que permitiu confirmar as datas com que a Igreja celebra tanto o dia de São João Batista como a Anunciação, como também a data do Natal. A data do Natal que durante muito tempo, e isso até era aceito por especialistas católicos, né? Durante muito tempo foi pensado que era uma espécie quase de roubo dos cristãos, porque no 25 de dezembro se celebrava o Sol Invicto, a festa do deus Mitra, e que os cristãos teriam cristianizado essa festa que originalmente era uma festa pagã. Mas aí se descobriu em antigos pergaminhos a escala do serviço no templo, e a tribo de Abias
realizava o serviço no templo em 2 datas, e uma delas era final de setembro, justamente 9 meses antes do nascimento de João Batista. E sabemos pelo Evangelho que no 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo anunciou a Maria que ela ia dar à luz Jesus. Então, todas as datas se confirmam e batem com a data das antigas festividades da Igreja. Então, a figura de João Batista sempre esteve muito relacionada com a figura do Natal. Aqui, nesse Evangelho, ele aparece com uma certa dúvida, que a gente não tem muito claro se a dúvida era do próprio João Batista ou se era dos seus discípulos, né? Porque foram eles que foram fazer a pergunta para Jesus. Fosse uma dúvida do próprio João Batista, porque ele, quando anuncia a chegada do Messias, ele, seguindo a esteira de todos os profetas do Antigo Testamento, ele fala de um Salvador que vem anunciar o dia do Senhor como um dia já definitivo, onde o mal é derrotado de uma vez, onde toda a maldade cessa, onde todos os maus são condenados para sempre, onde o bem se afirma de uma forma definitiva. E João Batista vê que nada disso está acontecendo. Se a gente pensar depois, vendo a tradição judaica, os judeus não conseguiram reconhecer a Cristo como o Messias anunciado justamente por esse motivo. Porque eles dizem, nas nossas escrituras está muito claro que quando o Messias vier, vai ser definitivamente implantado o reino de Deus. E não vai mais ter lugar para maldade no mundo. Ora, a gente vê o mundo ainda todo cheio de maldade. O mal não acabou. O Jesus que vocês dizem que é o Messias veio ao mundo e a maldade no mundo não acabou. O mundo continua cheio de maldade. Então, essa era a dúvida que consumia talvez João Batista, talvez os seus discípulos. E Jesus responde a essa dúvida citando os profetas da chegada do reino de Deus, justamente esses sinais que Jesus enumera aqui. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, etc. Então, Cristo responde com a própria Escritura essa dúvida de João Batista. E porque a gente fala e responde também a nossa dúvida. Porque a gente fala de Cristo como Salvador do mundo. A gente fala de Cristo como aquele que veio nos trazer a paz, o príncipe da paz. A gente ouve falar de Cristo como aquele que mudou o mundo. E, no entanto, se a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente vê esse escândalo da maldade, que é também para nós cristãos uma enorme tentação. E a tentação é de a gente pensar, o reino não se completou, não por causa de Cristo, mas por causa nossa, porque nós não fizemos o suficiente. Então nós temos que entrar na luta para implantar o reino de Deus no mundo. E isso faz com que a gente bote o acento nas nossas próprias forças, nas nossas próprias obras, e comece a tentar implantar o reino de Deus no mundo
com instrumentos que não são do reino de Deus, mas que são do reino deste mundo, ou seja, a violência nas suas mais variadas formas, porque existe também a sutil violência da propaganda, da sedução, das técnicas de persuasão. E também existe esse intento, esse intuito de implantar o reino de Deus pela via das coisas humanas, seja na política, na economia, nos assuntos que pertencem ao mundo. E para nós também Cristo responde: ai daquele que não se escandalizar de mim. Feliz daquele que não se escandalizar de mim, bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. E com que João era tentado a se escandalizar com Cristo? Ele que anunciou o Messias como um juiz implacável, ele vê Jesus se aproximando dos pecadores, perdoando, curando, sarando as feridas, mostrando mansidão, bondade, compaixão, amor, procurando a ovelha perdida. Enfim, uma série de atitudes que mostram e que nos revelam esse coração do Pai que nos diz: ainda não, vamos esperar mais um pouquinho para ver se a humanidade se converte. Vamos esperar um pouquinho mais, vamos ter paciência. Jesus fala do reino de Deus como um campo onde foi semeado o trigo e também o joio, e o dono do campo diz para os seus funcionários: não arranquem, não tentem arrancar o joio. Ou seja, a violência não é o caminho, porque se vocês tentarem arrancar o joio, vão arrancar o trigo junto. Deixem os dois crescerem, um do lado do outro, até o dia da colheita. E aqui estamos nós, irmãos e irmãs, nesse mundo, com todo esse trigo e esse joio misturados, crescendo juntos. A maldade cresce, mas também a bondade cresce, o amor cresce. Talvez não da mesma forma barulhenta como o mal, mas ele vai crescendo, pouco a pouco. E isso nos dá essa esperança de dizer: o Senhor ainda me dá tempo para minha conversão, Ele ainda espera por mim. Naquela parábola que é chamada do filho pródigo, diz que quando o filho ainda estava longe, o pai saiu correndo em direção a ele. Isso supõe uma coisa, que o pai estava o tempo todo ali na janela, estava o tempo todo ali na varanda da casa, olhando para o horizonte, senão ele não teria avistado o filho longe. Então, aquele era o lugar do pai, o lugar da espera. Vou esperar que o meu filho volte, vou confiar nesse amor que eu dei a ele e que um dia vai chamar ele de volta para mim. E esse convite a gente não se escandalizar com a paciência de Cristo serve para a nossa conversão. Dizia um antigo mestre daqueles monges que iam viver nos desertos, um discípulo perguntou para ele: mestre, o que é o pecado? E ele deu essa profunda resposta, ele disse: o pecado é a pressa.
Pecado é a pressa. Quando a gente desiste de esperar em Deus e começa a querer fazer justiça pelas próprias mãos. Então, Jesus nos convida hoje a não só não nos escandalizarmos dele, mas continuarmos essa obra que ele começa, que ele começou e que é justamente o anúncio do reino dos céus. Essa obra de amor, essa obra de caridade, essa obra de acolhida, essa obra que manifesta ao mundo um pai que espera o filho desistir do pecado e voltar para sua casa. Peçamos a graça dessa conversão nessa Eucaristia que vamos receber.